galera do Significando e Ressignificando, como estão todos vocês? Espero que todos estejam bem. Quem fala aqui, como de sempre, é Dasley e estou aqui para agora, através de uma nova série de vídeos, estar aqui respondendo questões de provas de concursos públicos das mais diversas bancas. Beleza, galera? Então não vai ter tanto essa pegada como eu costumo ter nos vídeos de ensino fundamental ou médio, para vocês, assim como eu, que estão estudando para, quem sabe, aí conseguirem ser aprovados em concursos públicos. Então a ideia é que justamente nós trabalharmos questões das mais diversas bancas e assim nos adaptarmos ao estilo de provas de cada banca e de cada cargo específico. E em particular, a princípio, estarei aqui respondendo questões de provas de concursos para o cargo de professor de matemática. Beleza, galera? Justamente por ser a minha área específica e logo, né, ser algo que realmente eu vou ter aí mais versatilidade, vamos dizer assim. É claro que em algum momento ou outro estarei também pegando provas de concursos de cargos de nível médio que também contenham questões de matemática para poder explorar aqui com vocês. Beleza, galera? Então, espero que vocês possam aproveitar aí os vídeos desta playlist da melhor forma possível. E sempre digo isso, conto aqui no canal com a participação de vocês, deixando os seus comentários, curtindo, compartilhando, apresentando sugestões. E inclusive nessa etapa aqui do canal, com esta nova playlist, é interessante que vocês interajam, né? Vocês podem chegar aí nos comentários: Dasley, olha, tem essa questão aqui dessa prova de concurso público de matemática para tal cargo. Se você puder gravar um vídeo respondendo, né, eu agradeço. Então, isso a partir de agora vai ser bem mais, digamos assim, necessário, para que eu possa até ter um norte aí também para satisfazer o meu público, né? Mas a priori eu estarei, como eu disse, respondendo provas para o cargo de professor de matemática e, em particular, as questões de matemática. As questões das outras áreas do conhecimento deixarei para aqueles que são especialistas nessas respectivas áreas. Beleza, galera? Então vamos aí inaugurar essa nova playlist com esse mais novo vídeo e vamos aí responder algumas questões, certo, galerinha? Então vamos lá. Pois bem, galera, então, como prometi para vocês, vamos resolver algumas questões. Não resolverei muitas, certo? Mas vamos resolver aí umas 2 a 3 questões da prova aí do concurso da Sebrasp, a banca Sebrasp, concurso para a prefeitura do município da Barra dos Coqueiros, cidade aqui do estado de Sergipe. E esta prova foi aplicada para os concurseiros no ano de 2020. E irei resolver aqui umas 2 a 3 questões, certo? Quero começar por uma questão bem interessante aí da parte de raciocínio lógico. Até porque, como vocês sabem, raciocínio lógico também, de certo modo, envolve matemática. Se não dizer que faz parte da matemática, certo, galera? Então quero começar aí pela questão de número 21 dessa prova, lembrando que o cargo aqui é o cargo para professor de matemática do ensino básico do município da Barra dos Coqueiros, certo? E vamos iniciar aí por essa questão 21. Beleza, pessoal? A questão 21, e uma observação é que eu deixarei aí na descrição o link para que vocês possam ter acesso a esta prova aqui e também possam ter acesso ao gabarito da mesma. Lembrando que existem alguns sites aí onde você consegue essas provas de forma prática e rápida. Um que eu gosto bastante, que inclusive eu utilizo nos meus estudos, é o site do PCI Concurso. Também deixarei aí no link da descrição
vocês também podem ir lá diretamente. Mas vamos aí o que interessa. Então, questão de número 21, veja que ele diz aí que um testamento, o pai ele deixou o diagrama a seguir para mostrar como ele distribuiria a herança para os filhos dele, certo, galera? Então veja que nós temos aí esse diagrama, ó. Neste diagrama, vou dar um zoom aqui, ó. Neste diagrama, nós temos aí como se fossem barras, certo? Temos como se fossem barras, e a primeira barra lá o total, representa o total da herança. E no próprio enunciado, se nós lermos, veja que este total aí, ele representa 2,7 milhões de reais, ou seja, 2.700.000 reais. Então, este valor, ele está inserido, vamos dizer assim, né, dentro dessa parte aí, desta barra aí que tem total da herança. Aí o que acontece? Nas barras abaixo, né, nas divisões abaixo, nós temos aí o quanto a mãe recebeu dentro deste total da herança. Temos quanto o primeiro filho recebeu. E temos lá, né, nas últimas barrinhas, últimas 3 barrinhas lá na parte inferior do lado direito, quanto receberam o segundo, terceiro e quarto filhos. Certo, pessoal? E aí o que acontece? Vocês podem dizer, quanto recebeu? Não. O que eu estou vendo aí é uma figura geométrica, e dentro dessa figura geométrica, no caso, algumas delas parecem ser quadradas, né? Como o caso é onde tem primeiro filho, essa forma geométrica aí parece ser um quadrado, pelo menos no olhômetro. E a questão lá da mãe e dos segundo, terceiro e quarto filhos parecem retângulos. E o que é que isso tem a ver com valores? Aí nós temos que lembrar de algo que nós exploramos lá no 6º ano. Até antes, na verdade, né? Lá no segundo, terceiro, quarto ano, mais ou menos, né? Para ser mais específico, 4º ano em diante, que são os estudos relacionados a frações. Lembrando que frações representam o quê? Uma parte, né? Ou partes de um todo. Então, o que acontece? Essa questão de raciocínio lógico, pelo menos uma alternativa que vocês podem usar para respondê-la, é uma pegada de fração, certo, galera? Vocês podem usar o conceito de frações, de quantidades e até operações, nós vamos ver aqui, para conseguir responder essa situação. Então, pense comigo que esta barra total, né, que tem aí na parte superior, né, ela representa o 2,7 milhões de reais. Então, vamos aqui comigo raciocinar. Vejam só. Então, vamos levar em consideração o seguinte, né? Essa parte toda aqui em cima, ela vai representar os 2.700.000 reais. Certo, galera? Então, guardem essa informação aí. Essa barra aí, essa figura geométrica retangular, ela representa 2.700.000 reais. Quando nós vamos para a segunda barra, que na verdade ela nada mais é do que uma cópia da primeira barra, só que agora ela foi dividida em 3 pedaços. E, em particular, se nós analisarmos aí, né, no olhômetro, vamos ver que ela foi dividida em partes iguais, em 3 partes iguais, certo, galera? Então, na verdade, isso quando a gente estuda fração, a gente vê o quê? Que você vai ter o numerador e o denominador em frações. O denominador representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. Nesse caso aí são 3 partes, onde o todo ele foi dividido. E o que acontece no numerador? Nós colocamos aquela quantidade específica, aquela quantidade considerada. E nesse caso, perceba que a quantidade considerada aí, que é a quantidade da mãe, ela só é uma dessas fatias, um desses pedaços. Então, o que acontece?
Daí nós já podemos tirar uma conclusão. A mãe, ela recebeu 1/3, né, a terça parte do total da herança. Então, essa conta aqui é bem tranquila, porque o que é que acontece? Nós vemos lá, né, frações de quantidades, só é você pegar a sua fração e multiplicar pelo todo. Então, o que é que eu vou fazer? 1/3 vezes 2.700.000. Então, essa parte aí da mãe é bem tranquila. Beleza, galera? Aí, lembrando, né, que quando não aparece o denominador, nós colocamos 1 na parte lá embaixo, né, e fazemos a multiplicação. Aí tem um cuidado, porque muita gente costuma usar a multiplicação em x. Né? Multiplica extremos e meios. Sendo que, na verdade, entre essas duas frações aí, 1/3 e 2.700.000 sobre 1, não tem igualdade, e sim um sinal de multiplicação. Então, a pegadinha do malandro é aí. Quando tem multiplicação, eu multiplico normalmente, numerador por numerador, denominador por denominador, normalmente, certo, pessoal? E aí eu multiplico, né? 1 vezes 2.700.000 vai dar 2.700.000, naturalmente. E multiplico 3 vezes 1, isso aí vai 3 no denominador. E aí 3 no denominador, né, dividindo 2.700.000 por 3, né, a conta tranquila, nós vamos ter o quê? Deixa eu esticar aqui um pouquinho. Nós vamos ter o quê? 900.000. Né? Se nós dividirmos aí, 27 dividido por 3 dá 9. E aí os zeros nós vamos simplesmente repeti-los, né? Conta bem tranquila, né? São 5 zeros, então eu vou repetir esses 5 zeros. Portanto, nós vamos ter que a resposta aí, o quanto a mãe recebeu foi 900.000 reais, certo, pessoal? Aí agora a gente vai ter uma outra pegada, vejam só. Se nós continuarmos aí analisando esse diagrama, nós veremos que na terceira linha de cima para baixo, nós temos agora não mais todas as 3 partes consideradas. A parte da mãe ela já ficou fora. Ou seja, esses 900.000 que a mãe recebeu já ficou fora. Nós já sabemos que a mãe recebeu isso aqui, 900.000. Aí, o que restou, se a mãe recebeu 1/3, logicamente, o que restaram foram, no próprio diagrama está aí, claro, 2 partes agora. Então, nós vamos considerar essas 2 partes em relação às 3 partes iniciais que a herança foi dividida. A mãe recebeu 1/3, agora sobraram 2/3 para serem distribuídos entre esses 4 filhos. Só que note o seguinte, veja que nós temos agora uma relação interessante. Esses 2/3 aí, certo? Se vocês analisarem aí, esses 2/3, eles agora vão ser divididos em 3. Percebem? Os 2/3 aí que eu fiz essas marcações, esses 2/3 foram divididos. Então, a operação, logicamente, que nós vamos usar é divisão, certo? Então, se eu falei em divisão, operação lá, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, pronto. Então, os 2/3, eles agora vão ser redistribuídos de maneira que eu vou dividir esses 2/3, em 3 partes. 1, 2, 3. Perceberam que essas 3 partes aqui, dessa terceira linha aí, vamos denominar assim, terceira linha, essa terceira barra aí, né, de cima para baixo, essa terceira linha, ela foi dividida em 3 partes. De onde? Ela foi dividida em 3 partes a partir das 2 partes iniciais. Então, eu vou pegar os 2/3 e vou dividir por 3. Percebe? Tá, no próprio diagrama já há uma denunciação para isso aqui, para essa conta que nós estamos fazendo. 2/3, olha, a mãe ficou com 1/3. Sobraram o quê? 2/3. Esses 2/3, eles foram, né, redivididos, se é que essa palavra vocês entendem o que é que eu quero dizer com isso, né? Redivididos, eles foram redistribuídos, né? Vão ser divididos em 3 partes iguais agora, certo? Então, por isso essa conta aqui. E aí eu tenho que lembrar de operações com frações, né? Lá em operações com frações, quando eu tenho divisão, lembrando, ó,
sempre, né? Não apareceu o denominador, taca o 1 lá, né? Para não esquecer. Aí o que acontece na divisão de fração? Isso a gente estuda no quinto, sexto ano e até sétimo. O que é que eu faço? Inclusive tem um vídeo meu aqui lá do sétimo ano, né, no estudo de frações, só que lá a gente já chama números racionais, né, mas vamos chamar, né, frações. Então vou deixar nos cards aí, porque vocês podem recorrer lá ao meu vídeo lá do sétimo ano, do ensino básico, né, ensino fundamental, onde eu trabalho essa coisa de divisão de frações. E aí na divisão de frações, o que é que eu faço? Eu conservo a primeira, então o 2/3 ele fica conservadinho. Troco a operação pela operação inversa. Então, se eu tinha a divisão, eu troco pela operação inversa, que é a multiplicação. E a segunda fração, como eu troquei a operação pela operação inversa, a segunda fração eu inverto, né? Então, 1 passa a ser numerador e o 3 passa a ser denominador. Pronto, né? Tranquilo, favorável. E agora se eu fazer o quê? Multiplicar conforme a gente já viu lá em cima. Numerador por denominador, numerador por numerador, ó, 2 vezes 1, 2, né? Denominador por denominador, 3 vezes 3, 9. Tranquilo, né, pessoal? Tranquilo, tranquilaço. Numerador por numerador, denominador por denominador. Não pode esquecer disso, né? Se eu tiver multiplicação de frações, é assim. E o que acontece? Então, o que acontece? Se eu tinha 2/3 lá em cima, né? Então, agora, quando eu divido esses 2/3 em 3 partes iguais, cada parte dessa aqui, ela vai ser equivalente a quanto agora? A 2/9. Né? Ela vai ser equivalente a 2/9. Eu não posso esquecer disso, né? Se eu somar 2/9 mais 2/9 mais 2/9, vocês vão ver que vai cair, né, quando eu fizer as simplificações, em 2/3. Né? Vocês podem dizer que não, né? Mas lembre, né? Se eu somar, é até bom fazer isso aqui, porque serve aí como forma de relembrar operação de adição com frações, né? Então, se eu somar 2/9 mais 2/9 mais 2/9, né? Isso aí, como os denominadores são iguais, eu conservo o denominador e somo apenas os numeradores, obtendo aí, ó, 6/9. E isso aí eu posso simplificar dividindo ambos por 3, né? E se eu fizer essas simplificações aí, eu vou obter justamente quem, ó? 2/3. Perceberam? Então, se eu somo 2/9 mais 2/9 mais 2/9, né? O 2/9 somado com ele mesmo 3 vezes, eu vou obter justamente 6/9, que simplificando é 2/3, que são esses 2/3 aqui que restaram quando eu tirei a parte lá da mãe. Aí o que acontece? Diz que desses, né, 2/9, 2/9 e 2/9, essa parte aqui, ó, esse 2/9 aqui, ele é do primeiro filho. Então o que eu vou fazer agora? Eu agora vou calcular uma nova fração de quantidade. E que fração é essa? Agora vai ser esse 2/9 de quem? Dos 2.700.000. Porque lembre, um terço já ficou com a mãe. Ou seja, 900.000 já ficou com a mãe. Agora eu tenho que uma partezinha dessa daqui é 2/9. Então, 2/9 de quem? De novo, 2.700.000. Né? Então, isso aqui é que vai ser a quantia que o primeiro filho recebeu da herança. Lembrando, né? No denominador eu coloco 1 e realizo as contas naturalmente, como a gente já viu aí, né? Bem tranquilo. 2 vezes 2.700.000, né? Se nós fizermos essas contas aí, né? Vamos obter justamente 5.400.000, né? Dinheiro que só, né, gente? Dinheiro que só. E o que acontece? 9 vezes 1, 9. Tranquilo. Se eu dividir isso aí, né? 5.400.000 por 9, vamos fazer uma divisão tranquila aqui. 54 dividido por 9, vai dar 6. E os zeros, simplesmente nós iremos aí repetir os 5 zeros. Ou seja, iremos obter aí 600.000. Então, o primeiro filho, ele vai receber quanto? 600.000. Certo, galera? Então, se a gente até analisar lá os itens, então ele vai falar o seguinte:
Porque é interessante, quando a gente tem logo essa primeira noção aí da questão, né? Pelo menos esses primeiros valores aí, então já dá pelo menos para a gente ter algum norte aí, né? Ah, a mãe recebeu 900 mil. O primeiro filho recebeu 600 mil. Aí, por exemplo, se a gente volta lá, né? Aí, por exemplo, ele vai dizer aqui no item C, né, que fala justamente essas duas personagens, a mãe e o primeiro filho. Ó, a mãe e o primeiro filho, estão vendo aí? Ó, a mãe e o primeiro filho receberão juntos menos de 1.400.000 reais, 1,4 milhões de reais. Se nós formos para cá, se nós somarmos aqui, ó, a mãe, lembre que isso aqui, ó, mãe, né? A mãe recebeu 900 mil. E aqui, primeiro F, né? Primeiro filho. O primeiro filho recebeu 600 mil. Se nós somarmos isso aqui, nós vamos obter o quê? 1.500.000. E o item C, ele está dizendo que juntos receberam menos de 1.400.000. Oh, então já dá para ver que esse item aí, ele não é verdadeiro. Porque a questão quer que a gente chegue no item verdadeiro. É correto concluir que... Então, isso aqui, esse item C, ele já está fora. Ele é, ó, falso. Certo, galera? Já vamos tirar ele fora. Esse item D também está dizendo assim. Os 4 filhos receberão juntos 2 milhões de reais. Se os 4 filhos receberão 2 milhões de reais, então significa que a mãe vai receber o que falta. Ou seja, a mãe vai receber os 700 mil. Porque se o total da herança é 2 milhões e 700 mil, ó, 2 milhões e 700 mil. Né? Aqui eu dei essa pausa na resolução e fui lá para os itens, porque daqui a gente já tira essas conclusões e a gente já descarta coisas que são falsas. Porque o bacana de questões de concurso é isso, que às vezes você não precisa resolver a questão toda para chegar na conclusão lá final. Né? Então a gente já pode descartar aí. Ó. Então se eu diminuir isso aqui, 2 milhões e 700 menos os 2 milhões, né? Que a questão aí está dizendo, cadê 2 milhões? Então é sobrar justamente quanto? É 700 mil. Aí, 700 mil. Só que o que acontece? Nós já concluímos aqui que a mãe ela recebeu quanto? 900 mil. Né? Para esse item D aí ser verdadeiro, né? A mãe teria que ter recebido 700 mil. Por quê? Se a mãe recebe 700 mil e os 4 filhos receberam 2 milhões, juntando dá 2 milhões e 700. Só que a mãe recebeu 900. Nós já vimos isso aqui do primeiro cálculo que nós fizemos. Se a mãe recebeu 900 e, conforme o item D, os 4 filhos receberam 2 milhões, então daria 2 milhões e 900 e não 2 milhões e 700 como a questão trouxe. Então, outro item falso aqui. Então, esse item C aqui, né, ele é um item falso. A gente já pode aí, né, descartar. E o item D também, certo? Então, vamos lá. Item C e item D. 2 itens falsos, né? Não são corretos. Que é o C, porque diz que a mãe e o primeiro filho receberam menos de 1.400.000, a gente viu que foi 1.500.000. E o item D é falso porque não foi 2 milhões, né? Foi aí menos. Aí agora vamos analisar lá, voltar para a questão e vamos tentar chegar na conclusão do segundo, terceiro e quarto filho, né? Aí vejam só. Se a gente analisar aqui, cada parte dessa daqui do primeiro filho era 2 nonos. Então, se a gente analisar aqui, essa partezinha aqui e essa partezinha aqui, elas têm o mesmo tamanho, vamos dizer assim, lá do primeiro filho. Nós já sabemos que cada parte dessa aqui equivale a 2 nonos, certo? Então, se cada parte equivale a 2 nonos, e nós já descartamos aquele primeiro 2 nonos referente a quanto recebeu o primeiro filho, sobraram 2 nonos mais 2 nonos. Né? Essas duas partes aqui, tá vendo que eu estou rabiscando? Ou seja, 2 nonos mais 2 nonos, né? Nós vamos obter 4 nonos. Então, ó, 2 nonos mais 2 nonos, vamos obter aí 4 nonos. Né? Então, o que restou dessa parte aqui, né, foram 4 nonos. 2 nonos foi para o primeiro filho, 4 nonos foi para o segundo filho, e 4 nonos foi para o terceiro filho.
e 4 nonos foi o que restou. Aí percebam de novo que esses 4 nonos, se a gente fizer a equivalência aqui com essa parte de baixo, ó, os 4 nonos foram redivididos, vamos dizer assim, em 3 partes iguais. Aqui equivalem a quanto receberam o segundo, terceiro e quarto filhos. Então, o que é que acontece? Vamos fazer outra continha de divisão. Esses 4 nonos nós vamos dividir, ó, por 3. Né? Já que esses 4 nonos, que é 2 nonos dessa parte, ó, e 2 nonos dessa, eles foram redivididos, ó, essas duas partes foram redivididas em 3 partes iguais. Né? Então, eu divido esses 4 nonos, que é 2 nonos mais 2 nonos, por 3. E aí, fazendo essas continhas aqui, a gente já viu, né? Coloca um no denominador, inverte, né, a segunda, deixa a primeira quieta, inverte a operação pela operação inversa e inverte aí a segunda fração e depois vai multiplicar normalmente. 4, né, 27 avos. Então, na verdade, cada parte dessa daqui de baixo equivale a 4,27 avos de lá do total da herança, ou seja, dos 2.700.000. Então, vamos ver aqui quanto recebeu cada filho desse daí de baixo. Porque nesse último caso, os 3 filhos, o segundo, terceiro e quarto, receberam a mesma quantia, certo? Então, só é pegar aí 4,27 avos e vezes quem? Os 2 milhões, né? Não pode esquecer, e 700 mil, 2.700.000. Aí aqui a gente vai ter uma pegada interessante. Lembrando do denominador, né, quando não aparece, é 1. Aqui eu vou usar um macetezinho que a gente usa muito em multiplicação de frações. Né? Aqui eu vou fazer o cancelamento desse 27 com os 2.700.000. O bacana é porque 27 dividido por 7 dá 1. E aí isso vai repetir os zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, na verdade, quando eu divido aí 2.700.000 por 27, sobra 100 mil. Né? O bacana é isso, que eu posso ter essa pegada. E agora só é multiplicar 100 mil por 4. Né? Porque lá no denominador, quando eu dividia 27 dividido por 27 dá 1. Eu cancelo o 27 com ele mesmo. E depois eu cancelo os 2.700.000 com o 27. Resultando em 100 mil. E agora fica a multiplicação tranquila. 4 vezes 100 mil, ou seja, 400 mil. Ó, 400 mil, né? E seria sobre 1, né? Porque aqui 1 vezes 1, né? Dá 1. Só que 400 mil dividido por 1, 400 mil. Ah, então eu já sei agora. A mãe recebeu 900 mil. O primeiro filho recebeu 600 mil. A gente já viu aqui. E cada um desses filhos aí, segundo filho, terceiro filho e quarto filho, cada um deles recebeu 400 mil. Ah, interessante. Ou seja, os 3 juntos, né? Vamos já fazer a conta dos 3 juntos aí. Nós somarmos, eles receberam juntos aí 1.200.000. Por que 1.200.000? Porque vai ser 400 mil mais 400 mil mais 400 mil. Né? Ou seja, 1.200.000. Então agora vamos analisar os demais itens. Ó. O quarto filho receberá mais de 420 mil reais. Opa, incorreto, né? Cada um desses aqui, segundo, terceiro e quarto filhos, receberão exatamente 400 mil. Então isso aqui, esse item aqui, ele já está cancelado, né? Ele já é um aí, né? Incorreto. Por quê? Por conta dessa parte aqui, que diz que o quarto filho receberá mais de 400 mil reais. Não, ele só recebeu 400 mil. Né? Então, outro item falso. Aí diz o seguinte, o item B. A mãe e o terceiro filho receberão juntos um total de 1.300.000 reais. Vamos voltar lá. A mãe nós já sabemos que recebeu 900 mil. O terceiro filho, que é o que o item fala, é igual ao segundo e ao quarto, recebeu 400 mil. Se nós somarmos, né, 900 mil, e nós somarmos 900 mil mais 400 mil, né, se nós somarmos isso aí, né, 9 mais 4, 13, opa, finalmente chegamos a 1.300.000 reais, né? Opa, beleza, então de fato, né, a mãe
e o terceiro filho, vou colocar aqui terceiro F, receberam juntos 1.300.000, né? Exatamente. Então, esse item aqui é que será o item correto, né? Esse item B aí, ele será o nosso item correto, né? Ele vai ser o item correto, item B. E só para realmente tirar a dúvida que possa ficar, né? Diz que o item a mãe e o quarto filho receberão juntos exatamente o mesmo total recebido pelos outros 3 filhos. Então veja só, a mãe e o quarto filho vai receber também 1.300.000, porque o quarto filho também recebeu 400.000, igualmente com o terceiro. Então, automaticamente, eu posso dizer que a mãe e o quarto filho também receberam 1.300.000. Beleza, né? Até aí tá certo. Aí só que dizem, exatamente, né, essa quantia da mãe do quarto filho, ou seja, 1.300.000, será o mesmo recebido pelos outros 3 filhos. Então veja só, o segundo e o terceiro juntos vão receber 400.000 mais 400.000, 800.000. Só que o primeiro filho recebeu 600.000. Então, se eu somar 800.000 do segundo e terceiro filhos, né, 800.000, com 600.000 do primeiro, né, vai dar o quê? 1 milhão. Né? Se eu somar aí 800 mais 600, vai dar 1.400.000. Ou seja, vai dar 100.000 a mais do que o que a mãe e o quarto filho receberam, que foi 1.300.000. Então, veja que esse item aí também é um item falso. E ele vai ser falso por quê? Por conta do todo item aí é falso, né? Não tem nem o que dizer, na verdade. Né? Que a mãe e o quarto filho receberão juntos exatamente o mesmo total recebido pelos outros 3. O primeiro, o segundo e o terceiro, não. Né? Porque a mãe e o quarto filho vai receber 1.300.000. A mãe 900.000, o quarto filho 400.000, 1.300.000. Os outros 3, né, eu vou ter 2 que receberam juntos 800.000 e aquele primeiro que recebeu 600.000, né, vai dar 1.400.000. Então dá diferente. Então esse item todo é falso. Então o verdadeiro aí é o item B. Cansou, né, galera? Tem uma horinha aí legal, né, desmontando essa questão. Por isso que é raciocínio lógico, não é à toa, né? Mas o que acontece? Eu disse que eu ia resolver pelo menos 2 questões, de 2 a 3. Então eu sei que o vídeo demorou um pouquinho, mas é bom porque pelo menos você entende toda a lógica aí da questão. Vamos para mais uma questão aí, né? E aí eu finalizo o vídeo com mais uma questão. Vamos agora, né, para uma questão lá da parte de matemática. Vamos para uma questão lá da parte de matemática. A questão 31. Né? Vamos aí para a primeira questão da parte específica de matemática. Né? Questão de número 31. Onde ele apresenta uma tabela falando das distâncias da cidade de Itabaiana para outras cidades. Né? Então, por exemplo, eu tenho aí de Itabaiana para Lagarto cerca de 35 quilômetros. Né? Vocês vão pegar sempre aí primeira linha e primeira coluna, faz o cruzamento e vê qual é o dado que tem referente a essas 2 cidades. Então, eu pego aí Itabaiana com Lagarto, 35 km. Itabaiana com Aracaju, 50. Itabaiana com Estância, 60. E com Poço Verde, 80. Aí, ele diz o seguinte, lá no enunciado, que essa distância, né, é uma distância aproximada em linha reta. Então, eu tenho que já observar isso aí, né, em linha reta. Aí ele vai dizer o seguinte, com base nisso que já foi falado, é correto afirmar que um círculo, isso aqui é que é o crucial da questão, um círculo com área de 3.200 km² centrado em Itabaiana. Já vou até destacar isso aqui. Vou destacar lá em cima, em linha reta, né? A distância aproximada em linha reta, vou destacar isso aí. E vou destacar essa parte aqui. Um círculo com área de 3.200 km centrado em Itabaiana. Então voltemos ao nosso quadrinho lá para analisar essa situação. Então vamos lá. Vejam só. Ele falou um círculo, então vamos criar um círculo aí conforme ele está apresentando para nós. Certo? Tá aí. Um círculo. E a questão também diz centrado em Itabaiana. Ou seja,
Vamos colocar um ponto do centro aí, vamos marcar um ponto central, ó. E esse ponto central, ele vai representar o quê? A posição da cidade de Itabaiana, certo? Então, esse ponto central vai representar a posição de Itabaiana. Nós sabemos que o círculo, né, a circunferência, eu vou até colorir isso aí, né, já que ele está falando círculo, então vamos trazer cor. Né, vamos dar cores aí a essa parte. Pronto, né, ficou mais interessante agora. Né? Paisagem, né, fala de cores. Então, o círculo, porque tem a diferença. A circunferência é só o contorno, é só essa parte aí, ó, em azul. Né? E o círculo, ele leva em conta toda a região interna. E aí, o que é que acontece? Nós sabemos que a circunferência e o círculo eles têm algumas propriedades. Uma delas é a questão dos tamanhos dos raios. Lembrando o que é raio? Raio vai ser a distância em linha reta, ó, em linha reta, do centro até alguma posição lá na circunferência. Então, por exemplo, esse segmento que eu acabei de traçar, lá da posição de Itabaiana, o centro, nosso círculo, da nossa circunferência, até o contorno azul, que é a circunferência, a borda do círculo, esse tamanho aí é um raio, né? Assim como eu poderia ter, por exemplo, ele traçado dessa forma, ó, tá vendo? Ele traçado dessa outra forma, ó, perceberam? Então, qualquer segmento que você trace do centro até o contorno do círculo, né, que a gente chama de circunferência, ele tem esse nome de raio e ele tem essa propriedade de ser sempre igual, né, em qualquer posição que você tome aí na circunferência, né, no contorno. Aí, beleza. Agora, aqui embaixo, onde ele também fala dessa questão do círculo e que o centro é Itabaiana, ele diz com área de 3.200 km². Com área. Então, essa parte verde aí, certo? Ela equivale a 3.200 km². Né? Essa área aí em verde, né? Ela equivale a 3.200 km². Aí agora a gente vai ter que recorrer lá ao nono ano, né? O oitavo nono ano, que é a questão da fórmula para encontrarmos a área do círculo. Né? E que fórmula é essa? Né? A fórmula da área do círculo, só lembrando, né? Eu vou sempre estar linkando esses vídeos meus aqui com vídeos que eu já tenho no canal ou que pretendo fazer. Então, qualquer coisa que aparecer nos cards aí indicando algum vídeo é porque vai reforçar o que a gente está vendo aqui. Né? Aqui é só responder a questão mesmo. Então, o que é que acontece? A área da fórmula do círculo, ela é dada por essa expressão aqui. Πr ao quadrado. Π vezes, vezes aqui, π vezes r ao quadrado. Onde π é aquele carinha irracional que a gente estuda lá no oitavo ano, né? Aproximadamente 3,14, né? 3,14. E o R é justamente o tamanho do raio. Opa! O tamanho do raio. Né? Interessante. Aí o que acontece? A gente sabe que essa área desse círculo aí, ó, a área é 3.200 km². Por outro lado, nós sabemos que a área ela tem essa fórmula aí. Π vezes R ao quadrado. Ou seja, a medida do raio elevada ao quadrado. Então, uma hora diz que ele é 3.200 e outra hora diz que ele é πr ao quadrado, ou seja, a fórmula lá da área do círculo. Né? Então, a gente pode estabelecer a transitividade aqui e relacionar. Então, na verdade, nesse caso aí, desse contexto dessa questão, o πr ao quadrado, ele vai ser justamente quem? 3.200. Não é isso, Dasli, que você quer dizer? Exatamente. Né? πr ao quadrado, nesse contexto dessa questão, né, ele vai ser o quê? 3.200. O π nós já sabemos ali que é o quê? Aproximadamente 3,14. 3,14. Para facilitar nossas contas, vamos usar ele mais aproximado ainda. Vamos usar ele aí como 3, certo? Até porque os itens aqui, as distâncias aqui, elas não apresentam casas decimais, então vamos trabalhar o π sendo 3 mesmo, né? Aproximadamente 3. Então vamos substituir esse carinha aqui por 3, e aí eu vou ter 3 vezes R
ao quadrado, que é o raio. Lembrando que o raio vai ser esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Vai ser esse segmento aí, ó. Esse tamanho que a gente quer encontrar. De Itabaiana, né, já que ela está centrada no centro, até a borda dessa região aí. Então, o que acontece? É esse tamanho que a gente quer encontrar, né? Esse segmento aí, ó, tá vendo? Que ele vai ter sempre essa propriedade de mesmo tamanho, né? Ou para um lado, para o lado esquerdo ou para o lado direito. Mas ele vai ter o mesmo tamanho, a gente vai encontrar ele fazendo essa conta aqui, ó. 3 vezes r ao quadrado, justamente esse tamanho é o r, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui, ó, do centro, seja até o lado direito ou até o lado esquerdo, para cima ou para baixo, de Itabaiana, é esse r que a gente vai encontrar aí. Então, 3 vezes r ao quadrado igual, ó, a 3.200. Aqui a gente tem uma clássica equação de segundo grau, né, onde tem aí esse expoente 2. Então, para resolver, a gente começa isolando esse r ao quadrado. E aí o 3 que ele está multiplicando lá no primeiro membro, ele vem com uma divisão para o segundo membro, ó. E aí, fazendo essa conta aí, nós vamos obter o que? 1066, né? Vírgula alguma coisa, né? Vírgula 66, se eu fosse continuar a divisão. Mas vamos trabalhar só com essa aproximação aí, inteira, né? 1066. Então, eu já sei o que, né? Que r ao quadrado, veja só, r ao quadrado é aproximadamente, né, vamos dizer assim, aproximadamente 1066. Então, o que é que acontece? Com isso aqui, o que é que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte: qual é o número que eu elevo ao quadrado, né, ou seja, eu multiplico ele por ele mesmo, e o resultado dá 1066. Aqui é aquela história, né? Eu vou ter que trabalhar com o conceito de raiz quadrada. Tem até um vídeo aqui no canal, vou deixar também no link, né, nos cards aí, para que vocês possam ver sobre essa questão de raiz quadrada. Então aqui eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que esse R, ele vai ser justamente o quê? Aproximadamente, né? Eu estou trabalhando sempre com valores aproximados, a raiz quadrada de 1066. Então, isso aqui é o seguinte: se você está na prova de concurso e não tem calculadora, e é um valor muito grande, o que você pode fazer é estimativas. Por exemplo, eu sei que a raiz quadrada, e aí é interessante você já saber algumas raízes quadradas prévias, né? Eu sei, por exemplo, que a raiz quadrada de 900, né? Eu sei que a raiz quadrada de 900 é 30. Então é interessante eu saber aqui algumas estimativas. Ó. É 30, né? Então, por exemplo, se eu colocar 40, por exemplo, vai dar um número bem maior, né? Se eu colocar 40, vai para 1600, né? Então, passa de 1066. Né? Porque 40 vezes 40 vai dar 1600, ou seja, a raiz quadrada de 1600 é justamente quem? 40. Então veja que se é 1066 ele está entre 900 e entre 1600. Em outras palavras, esse resultado aqui ele vai estar entre 30 e entre 40. Então veja que já diminui o nosso trabalho. Então agora eu posso fazer realmente tentativa e erro, né? 31, 32, né? E aí eu multiplico 31 vezes 31, vejo quanto é que dá. 32 vezes 32, vejo quanto é que dá. Se vocês fizerem 33 vezes 33, né? Se vocês fizerem essa conta aí, 33 vezes 33 vai para 1089, né? 33 vezes 33 dá 1089, ou seja, passa, né? Então, passa aí, né, de 1066. Se vocês pegarem 32 vezes 32, né, 32 vezes 32 vai dar 1024. Então, para o nosso contexto, como raiz quadrada a gente pega o valor por baixo, aproximação por falta, então, aproximadamente esse R aí vai ser justamente quanto? 32, né? Se eu multiplico 33 vezes 33, passa, dá 1089. 32 vezes 32 dá 1024. Então, é o mais próximo por falta. E raiz quadrada a gente sempre trabalha a aproximação por falta. Então, esse R que a gente quer achar aí vai ser justamente quem? Ele vai ser, ó, 32. A gente finalmente encontrou, ó, 32, né? 32, ó, e 32, né? 32 e 32. Então, o que é que acontece? Voltando lá para a questão, ele diz o seguinte, que a distância é sempre tomada em linha reta, tá lá na segunda linha do enunciado.
A distância aproximada em linha reta. Então, por exemplo, de Itabaiana a Lagarto, ele diz que a distância é 35. Aí, por exemplo, vamos supor que aqui a gente já tem 32, né? Tá vendo? Por exemplo, se a gente tomar ou para cá para a direita, né? Ou para cá para a esquerda, a gente vai ter 32. E se a distância é tomada em linha reta, aí, por exemplo, para Lagarto, tem que é 35. Então, se é 35, vai, ó, passar. Entendeu? Então, vamos supor que Lagarto esteja aqui. Lagarto. Porque daqui até essa borda aqui azul é 32. Então, tem o restinho, né, os outros 3, para completar os 35, que é para Lagarto. Compreender esse raciocínio aí? Aí, por exemplo, se a gente volta para lá para a questão, ele diz que para Aracaju é 50. Pronto. Pior ainda, né? Então, para Aracaju, se eu tomar, ó, em linha reta, pá, ó, tá vendo? Vai dar bem mais, né? Vamos supor aqui. Então, vou colocar aqui A de Aracaju, né? Então, esse restante aqui é o que falta. Vão ser os 18 que falta para somar com 32, né? E chegar nos 50. Então, o que acontece? Aracaju também vai ficar nessa posição aí. Lembrando, né? Daqui do centro de Itabaiana até a borda do círculo é 32. E o que faltar, né, é justamente o que vai completar lá para chegar na cidade. Aí, se eu for, por exemplo, aqui para Estância, dá 60. Mais longe ainda, né? Mais longe ainda. Vou pegar aqui. Então, lembrando, né? Eu saio, ó. Eu saio. Então, o que é que acontece? Essa distância daqui, do centro, até essa borda aqui, essa parte aqui, a gente já viu que é 32, que o raio é sempre o mesmo. A distância do centro até a borda aqui azul, ó, a circunferência, é sempre 32. Então, veja que a distância é 60. Então, ainda vai ter o quê? Mais 28 aqui. Aqui ainda vai ter 28 para chegar lá em Estância. E, por fim, Poço Verde 80. Pior ainda, né? Aí é que vai estar mais distante ainda. Tá, vou colocar bem aqui no cantão, né? Então, vai estar lá bem distante, né? Então, Poço Verde vai estar bem distante ainda. Poço Verde, né? Que tem os 32 daqui, esses 32 até essa borda azul, e ainda tem a outra parte que falta, né, para poder chegar na distância lá. Então, se são 80, né, no caso lá de Poço Verde, ele diz que é 80. Então, para chegar em 80, partindo, eu vou ainda precisar de 48 aqui por fora. Então, ainda tem 48. Né? Tem esses 32 daqui até essa borda azul, do centro até a borda azul, e ainda mais os 48 para poder chegar lá realmente Poço Verde. E aí a pergunta é a seguinte. Aí vamos lá. Aí é correto. De novo, é correto. Né? Então vamos prestar atenção nisso aí. É correto. Item A. Não inclui nenhuma das 4 cidades listadas. Ele está falando do círculo. Esse círculo centrado em Itabaiana. Então esse círculo não tem nenhuma das 4 cidades listadas dentro dele. Se a gente olhar, olha onde está Aracaju. Ó, onde está Aracaju. Onde está a Estância. Onde está Lagarto e onde está Poço Verde. Todos estão fora do círculo verde aí, né? Então, opa, conseguimos já chegar aí na questão, né, de cara logo. Então, a questão, o item verdadeiro aí vai ser justamente esse item A. E se a gente ver os outros, inclui, além de Itabaiana, né, beleza. Itabaiana realmente está centrada no círculo. Aí diz assim, inclui também apenas a cidade de Lagarto. Isso aqui é falso, né? Então, esse item aqui, esse item B, ele vai ser falso. Ele vai ser falso justamente por quê? Porque ele traz essa afirmação aqui. Ele vai trazer essa afirmação aqui. A cidade inclui a cidade de Lagarto. Então, isso aí é falso, né? Ele não inclui a cidade de Lagarto, né? A gente acabou de ver aqui. Então, eu vou listar essa parte aqui. Lagarto. Né? Destacar isso aí, Lagarto, ele não inclui a cidade de Lagarto. O item C, inclui além de Itabaiana apenas a cidade de Lagarto e Aracaju, mesmo que fosse verdadeiro Aracaju, mas o item já seria falso porque a gente já analisou que ele não inclui a cidade de Lagarto. Então, outro item falso aí também, tá fora, né? Porque ele nem inclui Lagarto nem Aracaju, a gente já viu, né?
Na verdade, o próprio item A descarta todos os outros, né? Olha, dizem, além de Itabaiana inclui Lagarta, Aracaju e Estância? Também não, né? Não inclui nenhuma cidade. Inclui todas, pior ainda, que é o contrário do item que é verdadeiro, né? Então, nesse caso, o item verdadeiro é o item A, que a gente viu aqui. Não inclui nenhuma cidade dentro do círculo, somente Itabaiana. Certo, galera? Então, saiu um vídeo um pouco longo, né? Vou terminar por aqui, resolvendo essas duas questões. E a ideia é continuar aí em próximos vídeos, respondendo mais questões ainda dessa prova aqui, para o cargo de professor de matemática do município da Barra dos Coqueiros. Lembrando que a banca aqui é a banca Sebrasp. Certo, galera? Teve dúvida? Quer deixar algum comentário? Deixa aí. Se gostou, compartilha, curta, comenta. Apresente suas sugestões de questões para a gente resolver. E estamos juntos, galera. Abraço e até a próxima.